Olá, pessoal. Estamos aqui mais um Isso Pode, Doutor. Estamos chegando ao programa 50. E todo programa eu estou falando isso, hein? Eu estou ficando chato. Mas, poxa, é uma coisa para se falar e se comemorar, né? Não sabia nem se eu ia chegar no segundo, então tem que falar isso, tá? E para variar um pouquinho, estamos aqui com mais três excelentes profissionais que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com eles e tirar algumas dúvidas se vocês tiverem dúvidas nesses temas que eles irão falar hoje. Então, tenho certeza que vai ser bem legal. A doutora Débora Dias, mais uma vez aqui conosco, é terceiro, né? É, terceira, obrigada mais uma vez pelo convite e estar presente aqui com os nobres colegas. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Doutora Carla Desan, segundo? Segundo, É, segundo de muitos. viu como o pessoal É, gosta, tá vendo? Volta. é. Bem legal, obrigado pela presença mais uma vez. É só convidar que a gente volta aqui novamente. E estreando aqui nesse programa, que eu já conheço ele de outros carnavais, antigo isso, né? Outros carnavais de outras épocas. Doutor Francisco Eugênio Maes, tudo bem? Tudo bom, um prazer estar aqui presente novamente, parabenizando aí o seu belo trabalho, tenho assistido, parabéns e é um prazer estar aqui novamente com você. Eu que agradeço a sua presença mais uma E com vez as conosco. doutoras aqui, né? É isso, minha gente, tá vendo? Agora eu vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho, tá? Porque se eles forem contar a vida toda, viu, né? Vai ter que trazer uma folha enorme. Doutora Débora, conta um pouquinho aí da sua história aí, Tá, resumida, por vamos favor. lá. Meu nome é Débora Dias, sou advogada trabalhista e previdenciária, sou especialista nessas duas áreas, tá? Estou nesse ramo há 20 anos, ajudando as pessoas com as causas trabalhistas, rescisões, conseguindo benefícios, né? E é isso, um breve resumo do meu trabalho. É isso. Doutora Carla, por favor, conta um Bom, pouquinho da sua história. eu também sou da velha guarda, 19 anos de formada, é, militando. Primeiramente, eu atuei na área imobiliária durante muitos anos, depois eu me encantei com direito de família, no período pandemia, pós-pandemia, e aí hoje o foco é englobar as duas áreas e muitas das vezes utilizando, né, o direito imobiliário em conjunto com o direito de família, partilha, inventário. E é basicamente isso. Legal. Doutor Francisco, sua vez agora, conta um pouquinho aí da tua história aí. Então, eu também estou aí nessa média aí de 20 anos na área de família, brigando muito por guardas, violência doméstica, proteção de crianças. Então, já tenho uma estrada aí de 20 anos nessa área de direito de família e que eu tenho atuado bastante, que a doutora bem sabe que direito de família a gente é quase um terapeuta, Um mais terapeuta. terapeuta que um advogado, Exatamente. mas a luta é grande, mas a gente continua. É bem bonita a luta de um advogado de família, assim como todas as outras demais da área do direito. Pô, legal, legal. Viu, gente? Isso é história resumida, tá? Porque se Hum. eles forem contar tudo, eu vou ter que fazer uns 10 podcasts aqui com cada um, que é muita coisa, né? 20 anos, meu Deus, realmente. Ah, há novas regras para o salário maternidade após decisão do STF? É É, isso agora, novas. isso. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, né, pessoal que está assistindo. É, Já perguntaram aqui, ó, quem tem direito ao salário maternidade com as novas regras? Pois é, então com a nova decisão do STF, né, ele incluiu alguns segurados para que tivessem direito a um benefício que antes, com a legislação, não tinha direito. Então, pela lei originária, teria que ter uma carência de 10 meses antes do fato gerador, que é a gestação, né, que é a gravidez, para poder ter direito a esse benefício. Então, aquela segurada empregada não tinha esse requisito. Ela tinha carteira assinada e no momento do aquele contrato, se ela engravidasse, ela teria direito ao salário maternidade independente das
10 meses de carência. Então, as outras ficavam desprotegidas. Então, a segurada especial, facultativa, aquela contribuinte individual, ela não tinha direito se ela não tivesse aqueles 10 meses de contribuição. Então, a decisão do STF foi favorável às gestantes, né, nesse sentido, que apenas com uma única contribuição antes do parto, né, aquela segurada tem direito ao benefício salário maternidade. Então, se aquela gestante que está assistindo a gente contribuir uma vez, ela consegue o benefício após o fato gerador. Então, teve o bebê, se tiver com uma única contribuição, ela consegue fazer o requerimento e, no mínimo, consegue aí R$ 6.000, que são as 4 parcelas do benefício. Então, antes, o STF, dessa decisão não tinha esse direito. Tinha que ter os 10 meses, às vezes daquele período, né, que está sem trabalhar. Então, uma mudança que foi bem favorável às mulheres, né, às gestantes. E muita gente não sabe disso, é bom divulgar, né, porque é uma informação preciosa. Naquele momento você está preso, você não consegue ter um bebê, né, está sem aquela renda. E com essa inovação, com essa decisão, foi bem favorável a elas. Pô, legal, Sim. bem legal. Qual a duração do benefício? Estão perguntando. Sim, esse benefício, como eu falei, são 4 parcelas, né? Então, aquela segurada consegue receber 4 parcelas de salário mínimo se a contribuição for sobre um salário mínimo, né? Que hoje está R$ 1.518. Então, Tá. mais ou menos dá Entendi. um pouquinho mais de R$ 6.000 essas 4 parcelas. Agora, tem uma exceção. Se a gestante ficar internada ou bebê acima de 15 dias, consegue prorrogar por mais um mês o benefício. Então, também é uma informação importante, né? Caso tenha um problema, fique na UTI, internado, tem mais esse um mês, né? Mais um mês daquele benefício, que antes, né, 4 meses, agora tem essa exceção, que é essa prorrogação. Ah, legal. Eu já tinha me perguntado aqui É já, negócio da importante porque muita internação. gente não sabe, né? Fica internado e aí tem mais um mês ali sem qualquer auxílio, né? As contas ficam como? Então, é mais seria mais um auxílio para aquela gestante que está naquele momento fragilizado, sem nenhuma renda, né? Pô, Posso, legal. posso Boa fazer uma mudança. pergunta? Claro, Pode, claro. deve, por Fiquei favor. agora com Sim, essa pulga atrás da orelha, sim, porque não é a minha sim. área. A inscrição precisa estar inscrito na Previdência. É, Tem que- independente, né? Porque, assim, o segurado, a gente está falando de exceções, né? Aquele Tá. segurado empregado, a empresa vai Vai pagar, fa- né? Aquela gestante empregada, automaticamente a empresa paga, né? Para depois pedir a restituição no INSS. Mas a gente está falando sobre segurados facultativos e o autônomo, o MEI. Então, aquele MEI não vem pagando. Ele já tem um cadastro, está há muito tempo sem pagar. Então, basta uma única contribuição antes do parto. Né? Tem que ser antes. Entendi. Né? Vou ter o neném em julho. Em junho tem que ter uma contribuição. Antes do Antes do parto. parto. Tem exceções também, que a gente tem como fazer contribuição trimestral, que pode ser Sim. depois, mas aí tem que estudar A o regra. caso da pessoa, que tem essa opção também. Tem sempre um depende, né? Uma regra diferente, Interessante. mas sempre a lei fala antes do fato gerador, que é antes do parto. Um mês antes, 2 meses antes, mas tem que ser antes. É antes do parto e não da descoberta da gestação. É antes do parto. Do parto. Do parto. Não diz, pode ser 2 meses, ideal, Ótimo. 2 meses, um mês, Bom, né? para que o INSS uma vê, inovação. tem que estar bom. no CNIS dele, né? No Sim. histórico ali das contribuições, quando já for fazer o requerimento, já constar lá. Sim. E aí tem muitas concessões que eu venho vendo, outros colegas advogados conseguindo. Então, assim, um benefício que agora, com essa decisão nova, Importante, né? importante. Então, não precisa estar escrito. Se não tiver inscrição, todo mundo tem um NIT. Né? Então, aquele NIT que você consegue fazer o pagamento, ali, gerar a guia no próprio meu INSS. Ali você consegue gerar uma única guia, que é a média R$ 166, e aí você consegue garantir esses 4 meses de benefício. Muito bom. Então, vale a pena aí para quem está gestante saber nessa novidade. Excelente. É.
Já estão perguntando aqui, já querem dobrar o negócio, tudo aqui. Uhum. Se tiver gêmeos, tem direito a 2 benefícios? Pois é, nesse caso não, porque o fato gerador Pô, um se deu mal, só. é. Um só. Um só. Seria Então, né? ótimo, imagina. Pois é, então às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Dois, três gêmeos, não, gente, um só requerimento, aí coloca a certidão de nascimento, óbvio, mas é só um benefício que aí são 4 meses que dá para garantir aí, tirar um pouco do sufoco Do aquela sufoco, mamãe, né? Sim. É. E estão perguntando, não sei se, acho que a senhora não falou, não, mas estão perguntando aqui de novo, como solicitar salário maternidade? Você falou, né, antes. Como solicitar? Então, o fato gerador ocorreu, que é o nascimento do neném, tem lá a certidão de nascimento, faz o requerimento no aplicativo do meu INSS ou através do 135, né? Fazer o requerimento com a certidão, a documentação pessoal dela, que é a identidade, CPF, e pouco tempo, então eu estou vendo, né, as concessões, 2, 3 dias, então está sendo bem rápido. Depois que tiver a documentação, já pode fazer o requerimento, não precisa esperar. Depois do nascimento já pode requerer. Então é bem fácil, não tem mistério. Qualquer um pode fazer sozinho, mas lógico, se tiver dúvidas, como eu sempre falo, procurar um especialista na área, porque às vezes por um detalhe acaba perdendo dinheiro. Então, se tiver na dúvida, é melhor contratar alguém. A gente sempre fala isso aqui, Sempre fala. né? E às vezes a pessoa fica perdida, junta o documento errado e acaba perdendo dinheiro. É o que a gente fala aqui. Eu falo todo, vocês É, falam e eu falo todo o pois é. programa. Não deixe para procurar o advogado na hora do sufoco, porque eles não fazem milagre, não, tá? Então, não adianta. Tem coisas que eles já sabem o caminho das pedras, entendeu? Aí você vai querer fazer sozinho, aí vão negar, aí vai ter que ir de novo, aí você vai atrás do advogado. Aí o advogado vai ter que fazer uma mágica lá, né? Para conseguir Porque o que realizar acontece? isso, né? Então, Como isso é novo, né, essa guia precisa ser preenchida de forma correta, com o código correto, com o valor correto. Então, uma numeração errada, o INSS não vai conceder. Então, às vezes, ele coloca outro código, é facultativo, é individual, então ele erra o percentual. Então, isso tem que observar antes do preenchimento. E se pagar, depois não tem o que fazer. é porque o Acaba INSS já perdendo está doido para dinheiro. pagar, né? Já estão doidos para Pois pagar, é. dizendo ao Então, contrário, cada né? vez fica mais difícil e a documentação errada acaba prejudicando. Então, é Uma sempre coisinha ideal errada. investir nisso, procurar um especialista de confiança, né, para fazer esse requerimento com certeza, né, com uma segurança. E tem que ser especialista, gente. Porque, Tem que ser especialista Que mesmo. como acaba ela falou, como a errando. doutora Carla falou, fez a pergunta e falou, pô, não é a minha área, mas eu Muitos anos quero de saber formada, porque muitos anos de formada, mas zero conhecimento, realmente. São A gente- decisões novas que a gente tem que Sim. estar sempre se Atualizando, atualizando. E antes, até pouco tempo não tinha, então esse ano houve essa Sim. inovação, né? Uma novidade. Então é bom a gente sempre estar atualizado, passar isso para o cliente, para que ele não faça, né? A gente faça por ele, e ele fazendo sozinho pode ter um erro e acabar não recebendo nada. Advocacia preventiva, né? A gente sempre É. orienta muito a prevenção. É uma consultoria para que a gente não tenha ali uma frustração de perda até do direito no futuro, né? Porque uma falha Sim, inicial pode ensejar posteriormente que nem a gente consiga fazer nenhuma mágica sim. para salvar esse erro, né? Sim. vocês não são mágicos, né? Não, Que menos que eu realmente não. saiba. Não, Gostaria. pois é. Ia fazer umas mágicas boas, mas Verdade. Acelerar os processos. Já tem uma brasileira perguntando aqui, que mora no exterior, tem direito ao salário maternidade? Sim, tem direito. São as mesmas regras, né? Então, se aquela segurada mora no exterior, brasileira, já trabalhou, morava aqui e foi para o exterior. Então, ela tem direito, sim, conforme eu falei, fazendo o pagamento de uma única contribuição antes do parto, como facultativo. Então, a gente tem um código específico, né? O valor, e consegue o benefício mesmo morando no exterior.
Então, ela teria que ter uma procuração, né? Alguém aqui para receber por ela, mas ela consegue o benefício desde que envie a documentação correta, que é a certidão de nascimento da criança, traduzida, apostilada. Então, tem algumas regras para documentação quando nasce no exterior. Então, o neném nasceu nos Estados Unidos, tem que traduzir o documento, né, apostilado e fazer o requerimento no meu INSS com a identidade dela e a documentação da certidão, né, toda traduzida, enfim. E aí faz o requerimento e consegue analisar tudo pelo meu INSS. Todo o processo fica ali, processo administrativo, as informações constam tudo nesse sistema. Então é bem prático, né? Mas a questão da guia é importante ter um especialista, né, para garantir o êxito e fazer o preenchimento correto. Isso é fundamental, né? Por É, isso, o como advogado, eu que eles sabem falei. os caminhos, né? Mas ela tem direito, sim. Tem direito, Tem morar no direito, exterior. sim. Ah, legal. Foi bem legal essa mudança, né? Bem Favoreceu, né? favorável. Que é aquele momento que a pessoa está desempregada, às vezes, e não sabe que tem direito. Então, mesmo a desempregada consegue fazer, de acordo com o que eu falei, com uma única contribuição. E tem as exceções também que a gente consegue projetar. Por exemplo, o neném nasceu em julho, eu consigo fazer o pagamento até 15/10, que foi agora. Então, eu consigo garantir a contribuição trimestral. Então, já passou, não consegui pagar. Então, tem exceções que a gente precisa analisar caso a caso. Então, tudo tem um jeito, né? Dependendo do caso que vier a ser apresentado, a gente consegue fazer essa contribuição mais para frente e garantir o benefício. Então, isso é a ideia de procurar um especialista que vai dar alternativas para aquele segurado. Às vezes ele acha que não tem direito a nada. Já passou, neném nasceu em maio, já passou. Às vezes não, tem brechas, né? Então a gente consegue resolver. Dependendo do caso, obviamente, tem que analisar a documentação. As famosas brechas, né? É, Que às vezes são do bem e às vezes são do mal. pois é. Mas esse tema foi bem favorável, uma Não, isso novidade, aí foi, claro. E muitas pessoas estão conseguindo, pessoas de segurado especial, mamães que estavam desempregadas sem nada. Então vale a pena se informar e procurar um especialista. Pô, bem legal. Bem legal. Hum, Trouxe uma boa notícia aí para a mulherada. pois é. Eu acho que foi, né? Pelo menos do meu ponto de vista, acho que foi excelente isso. E as concessões não estão demorando, porque são poucos documentos, não é fácil a análise, né? Então, só o documento da gestante, né? Da mãe, identidade, e a certidão de nascimento da criança. Então, como são poucos documentos, a análise ela é mais célere. Então, as concessões estão uma semana, a gente está conseguindo, às vezes 2 dias eu vejo. Então, vale a pena Pô, tá fazer sendo o rápido mesmo, hein? requerimento. Muita gente tentando, conseguindo. Então, vale a pena fazer, sim. E ter esse benefício, né? Que é um direito garantido por lei. Bem legal. Tá vendo aí, É. gente? Se liga, hein? E eu acho também que o caminho vai um pouco mais rápido de acordo com o profissional que você procura, né? Quando você Sim. procura uma pessoa que tem entendimento do que está fazendo, ele vai para o canal certo, bota o código certo, coloca tudo certo, o prazo não se Pois estende, é. algo que pode ser reduzido para pouco É. tempo, levam anos, às vezes Sim, meses, sim, né, doutora? Às vezes, e como eu falei, esse erro na colocação do código é fatal. Então, Uhum. tem vários códigos, vários tipos de segurados. Então, tem que ter uma análise do especialista. Porque eu já vejo gente que não é da área, né? Tentando fazer o preenchimento, preenche errado e não consegue. Sim. E joga dinheiro fora. Né? Porque preenche a guia, paga na loteria, né? E não consegue. Porque Não. o código está errado. E essa questão que a doutora acabou de esclarecer, até em relação à brasileira que mora no exterior, é super importante. Então, Sim, a pessoa mora no sim. exterior, ela não tem o menor conhecimento que ela, mesmo morando no exterior, ela tem o direito, É, mas ainda assim tem umas peculiaridades. O documento tem que vir traduzido, o sim, documento tem que vir sim. apostilado. É. Então, assim, Tem é algumas prevenção. exigências do INSS. Então, Como, assim, por exemplo, nesse caso que eu dei exemplo, pois de que ela é, mora nos Estados Unidos. pois é. Tem que traduzir, né, Então, ser apostilado para ter garantia que aquele documento é válido. sim. Então, eu tenho uma instrução normativa do INSS que faz algumas exigências sobre documentação no exterior, precisa tradução.
enfim, apostilado. Pode acontecer de nem ter essa informação de forma clara no site. E aí, o Não. especialista, ele vai Sim. indicar, E né, quando a o pessoa que deve sai ser daqui feito. do Brasil, acha É. que já trabalhei lá, não tem mais. Então, É. tem vários direitos que a Pois pessoa é. não sabe. Sim, Como aposentadoria, porque se ela trabalhou 15 anos aqui também, olha né, e aí. chegou a idade, pode fazer o requerimento lá onde ela estiver, qualquer país. Então, tem várias questões que precisa de uma análise, né, de um Sim, advogado especializado, que você vai deixar dinheiro aí para o governo. Então, com se não certeza. souber disso, é uma informação preciosa, né? Sim, Vai para lá, tá no novo emprego, né? Esquece tudo aqui, mas não. Aquelas suas contribuições estão ali guardadas no meu INSS. sim. Ah, então a qualquer momento, preenchendo os requisitos, pode dar entrada lá. Então, lá pelo aplicativo, no celular, então é super fácil fazer. Lógico que precisa de uma análise, né? Ver se tem o tempo exigido, Uhum. os critérios, né, do INSS, mas tudo tem jeito, né? Se você já contribuiu, ou com o caso do salário maternidade, com uma única contribuição ela consegue. Então, é uma inovação, como eu falei, que vale Excelente. a pena procurar saber, né? Quem Sim. tiver gestante e mora no exterior, é bom saber disso. É Muito isso, bom. gente. Mais uma informação, vamos dizer, nova, né? Porque eu acredito que isso não tenha muito tempo, né? E então se liguem aí, se liguem. Doutora Débora, muito obrigado, hein? Trouxe um Obrigada mais uma assunto muito vez. Um legal, muito prazer legal. estar aqui com todos Avisando o vocês, pessoal dando referente a isso. informações às pessoas que estão nos assistindo, informação importante, que às vezes não é passada com clareza, né? Então, a gente veio para esclarecer ao público direitos, né, que eles têm, que às vezes desconhecem. Coisas novas que estão surgindo por aí. É isso aí, porque se depender do INSS para divulgar o do governo, Não, não vamos saber nunca. não, nada. Doutora Carla, fala Vamos para lá. mim esses bens ocultos aí, quando a verdade vem à tona. O que será isso? Meu Deus, fiquei até com medo agora. Então, vamos Eu lá. quero saber. Ocultar patrimônio pode ensejar algumas penalidades aí até criminais. A gente agora vai falar mais especificamente da ocultação no divórcio, mas a gente pode ter a ocultação também na herança, no patrimônio, em relação à divisão de bens, em relação a irmãos, pais, primos, tios. A gente vai falar especificamente na ocultação de patrimônio em caso de divórcio, porque isso acaba sendo uma prática comum em litígios. É inevitável que quando se há litígio, uma das partes acaba querendo prejudicar a outra. Então, isso pode ensejar até a perda do patrimônio, né, em prol do outro, pode ensejar, né? Vamos deixar bem claro que pode ensejar, desde que fique configurado que houve a intenção de ocultar. Então, isso é um problema muito grande, né? Porque geralmente, nas relações entre homem e mulher, a mulher, geralmente, ela acaba não tendo acesso, ou às vezes ela é limitada aos acessos. Geralmente é o homem que gere o patrimônio, às vezes até em comum. Eu tenho casos de mulheres que trabalham e que, ainda assim, o que ela recebe em pagamento, quem faz a gestão daquele salário é o marido. Então, assim, existe uma dependência também nesse sentido. E aí o que pode provocar, né, no futuro é essa falta de informação do que se tem havendo um conflito na hora de se separar. Então, o que às vezes acontece é que, com o término da relação, existindo esse conflito na divisão de patrimônio, uma das partes, que agora eu vou mencionar no caso o homem, ele oculta aquele patrimônio com a intenção de não dividir aquilo que é do casal, observando sempre o regime de casamento, né? Então, a gente está falando de um regime que a gente compartilharia o patrimônio. E aí, nesses casos, eu já vou até falar um pouco mais, me estender um pouco mais da terceirização em relação ao patrimônio ser posto em nome de terceiros. Às vezes o homem ele vai lá, ele coloca no nome da mãe, ele coloca no nome de um primo, ele coloca no nome de um funcionário para que a parte não tenha esse acesso. E aí existe um prejuízo muito grande lá na frente, porque a pessoa, às vezes, ela realmente não sabe, né, do que se tem. Geralmente, bens imóveis é um pouco
difícil, né? Essa ocultação, porque hoje em dia você precisa da assinatura, da outorga, exceto se você fizer um instrumento particular, mas isso depois a gente desconfigura lá na frente e tudo mais. Mas em relação a investimento, em relação a veículo, são coisas que você consegue fazer uma transferência sem que a outra parte tenha que firmar a assinatura. Então, a ocultação que eu falo nesse momento é em relação a isso. No ato da separação, uma das partes ela está gerindo o patrimônio de forma exclusiva, a outra não tem acesso, e aí ela oculta com o intuito em não partilhar. Lembrando que é em casos de comunhão que comunique o patrimônio, tá? Regime de casamento que comunique o patrimônio. Vou até me retificar em relação a isso. E é mais ou menos isso. Aí como é que a pessoa tem que agir para descobrir essas coisas, esses bens? Então, Tem que dar uma de detetive, na- ou consultar um advogado, Então, acho que- procurar um advogado especialista. primeiramente, você tem que procurar um profissional especializado na área, que a gente tem meios de buscar essa ocultação. Não é tão fácil. Então, não vai ser qualquer pessoa que vá conseguir fazer a busca. Nós, como advogados, temos os nossos meios antes até de ingressar, né, com pedido, a gente faz um levantamento e consegue, muitas das vezes, levantar pequenas ocultações. Agora, ocultações de grande monta acabam sendo mais difíceis, o doutor pode até me corrigir, que é da mesma área, e a gente, às vezes, precisa até, né, do auxílio do judiciário, porque aí são expedições de ofícios para os órgãos competentes, e nesse aspecto a gente consegue fazer esse levantamento do que está sendo ocultado. E o que a gente tem que observar também é o seguinte, isso é muito importante. O casal mantinha um padrão de vida e aí, após, né, o término daquela relação, aquele padrão de vida ele se altera para uma só das partes. E aí a pessoa passa a ter melhores carros, viajar mais, ir para restaurantes mais caros. De onde vem, né, esse valor? Então, assim, para que a pessoa consiga manter um padrão de vida diferente do que o que ele mantinha quando era casado, por exemplo. Então, assim, isso a gente também consegue através até de redes sociais. Sim. Já tive casos, não tenho dinheiro, acabou meu dinheiro, e o cara aparece lá com um carro de R$200 mil postando no Instagram, por exemplo. Então, isso é um fator que a gente consegue trazer como prova. Sim. Né? Que veículo é esse? É do meu amigo. Assim, é do seu amigo e você constantemente viaja com o carro do seu amigo. Esse amigo é muito legal, ele podia realmente pagar as suas contas e pagar as minhas também, porque, né, afinal de contas, a gente viveu anos e anos juntos, mas o carro é do seu amigo. Né? Esse apartamento é da minha mãe, mas a mãe é assalariada. Então, assim, isso acontece. Ela conseguiu fazer esse milagre? Como é que funciona? Então, assim, a gente tem a gente pode chamar até de transgressões, né? Porque o cara, ele transfere aquilo para a mãe, isso é comum, tá? Sim, isso é muito comum. Já sei. E aí transfere para a mãe tem uma aposentadoria de 2 salários mínimos e, de repente, ela aparece com 3, 4 imóveis transferidos. Transferir imóvel é um pouco mais difícil, mas ainda assim consegue, porque eu já peguei casos de você ter lá a matrícula do imóvel, constar como solteiro, e ele vai lá, consegue fazer a escritura e vai registrar. Existe uma dificuldade hoje um pouco maior, porque existe uma declaração que você não vive em união estável, mas ainda assim consegue. Ainda assim acaba conseguindo, e você vai lá e verifica que ele realmente carro é uma coisa muito comum. Então você vai lá, transfere, conta. É mais fácil. Gente, existem casos que a gente pega que a mulher, ela sequer sabe que existe uma conta investimento. E às vezes esse investimento que está ali, ele adveio do próprio salário que ela recebeu, porque aquela gestão de salário era promovida pelo marido.
Então, assim, a gente tem esses casos também, até pela vida que a mulher mesmo leva, de não ter uma vida de luxo, nada Uhum. disso. E a gente identifica isso de forma, às vezes, clara, muito clara. Doutora, mas essas questões, como é que a gente consegue descobrir? Através de ofícios, no bancos, né? A gente consegue fazer um levantamento do, qua- de como essa família ela vivia, se Uhum. mantinha e, a grosso modo, na hora do divórcio, aqueles bens, às vezes créditos, desapareceram. Não existe mais nada em nome da pessoa. Então a gente consegue fazer esse Entendi. levantamento através de ofícios, extratos de conta, porque se você tem um crédito em janeiro de 2024 e aí deu entrada no divórcio, posterior a isso, houve essa movimentação financeira de transferência, para onde esse crédito foi e por que que esse crédito foi para essa conta? Então a gente faz através realmente de ofício. A gente Sei. geralmente, quando já existe a transferência, a gente não consegue realmente acesso só através de ofício, através da justiça. Então, a gente precisa tem que- oficiar, Sim, a gente pede solicitar, né? ofícios de determinada data, imposto de renda, que muitas das vezes a mulher também não tem acesso ao imposto de Não, renda. tem mulheres que não sabem nada, É. não tem a mínima Então, assim, ideia do que tem, né? é através de ofício e alguns órgãos que a gente faz buscas que a gente consegue uma raiz de onde está vindo e até interligações entre pessoas. A gente tem esse meio de busca que às vezes aparece o nome de João. João, a gente tem sites de busca específicos, né? Mas você precisa Nossa, ter um legal advogado. isso. E aí aparece o nome de João, João aparece com uma setinha para Maria. Qual é o vínculo que ele tem com Maria? Por que que a Sim. setinha apareceu com Maria? Aí a gente vai na Maria. Nossa, é importante. A gente Criado tem esse Importante mecanismo. saber. quase uma árvore que vai criando, né? Vai É, criando uma para árvore. mim E, isso é assim, novidade. na verdade, isso também é muito importante, mas isso não é de graça. A gente paga essas Sim, eu consultas e sei. elas não são baratas, tá? Elas são caras, mas a gente tem esses mecanismos. Sei, Ela as funciona como se ferramentas, fosse uma árvore. sei. Ela abre na sua tela assim, às vezes você joga um CPF, abre uma tela que a gente até fica impressionado. Porque a pessoa às vezes não trabalha com nada. Eu tenho um caso de Aham. uma pessoa que vive de renda. E aí, de repente, apareceram 10 pessoas naquela buscazinha assim, gente, o que são essas pessoas aqui? Então a gente tem esses mecanismos, Sei. mas não é nada free, não é nada de graça. Não, isso aí A eu gente sei. paga. Judicialmente a gente Necessário, consegue pode de forma conseguir, gratuita, mas a gente tem que Para comprovar. até e esperar que o juiz conceda, né? E Ter que aí já passou provar. um ano, Sim. já passou 2 anos, e como é que fica aquela vida, né? Que precisa Sim, com sobreviver. certeza. Então é isso. Agora fiquei uma coisa na cabeça, estão perguntando aqui também. Vale a pena investigar antes do divórcio? Se for possível, vale a pena investigar se tiver indícios de Se a ocultação. a mulher tem, no caso a mulher, É, vamos dizer, Vale, ela tem alguma desconfiança, achou vale, alguma coisa estranha. vale a pena investigar, porque a gente já entra com uma tutela de pedido de antecedente do que pode estar acontecendo. Então a gente antecipa, aí a gente prova, porque o juiz também não vai deferir a qualquer Sim. tempo. Então, se você tiver condições de consultar um advogado que seja especialista na área, tiver condições financeiras de fazer essas buscas, porque essas buscas não são baratas, porém elas podem se tornar pequenas diante do prejuízo futuro. Então, assim, é importante saber que a advocacia, ela acaba também, o direito, né, vou me corrigir, o direito que você tem, às vezes é um investimento, não deixa de ser um investimento a longo prazo e a curto prazo pode ser uma perda. Então, assim, se você tiver desconfiando, verifique, busque informação e procure também, assim, a gente está falando muito do litígio, do conflito, procure conversar, né? Ou diretamente com ex-marido. Eu sou uma advogada que eu tenho um atendimento humanizado. Então, assim,
Todos, sem exceção, todos os clientes que chegam até mim, eu sempre busco atender um, atendo o outro e atendo os dois, desde que isso seja possível e as partes concordem, porque as partes precisam concordar. E eu tento sempre fazer um acordo. Às vezes, uma coisinha pequena se torna um problema enorme e são anos de litígio. E a gente está nas mãos do judiciário, não depende da gente. A gente pleiteia, quanto tempo demora? Um pedido que a gente faz? Sim. 2 meses, 3 meses, 4 meses? E às vezes o pedido ainda vem com uma decisão que não é o que a gente espera. Às vezes vem decisões, desculpa falar isso, mas às vezes vem decisões de outros processos, porque isso é comum acontecer. Tem acontecido muito, uma crítica que eu até faço, porque a gente precisa também ter atenção a nós, advogados, com o nosso trabalho. Assim, a gente não tem. Então, mas é isso, existem esses problemas também da morosidade do judiciário e dos equívocos que acontecem no que a gente está pedindo e vem eu pedi um agora que veio com erro também, aí mais tempo, né? Pedi um ofício de exoneração, de concessão de pensão alimentícia, veio com o nome errado, aí para pedir para refazer, aí demora, volta para a fila. E aquela pessoa precisando da pensão, né? Então, doutora, demora, eu entrei com pedido de afastamento do lar, né? Porque as partes já estavam separadas. Cerca de 7 ou 8 meses, separadas de fato, cada uma morando numa residência, mas eles tinham um conflito com relação àquele bem. Uma das partes, no caso, foi o homem, se aproveitou da ausência da mulher no imóvel e adentrou no imóvel. Ele adentrou no imóvel. E ela estava em viagem de férias, a gente teve que entrar com uma medida de afastamento do lar. Não, a gente não entrou na esfera criminal, a gente entrou com um pedido de reconhecimento de solução de não estável, era uma união 10 anos. 16 anos de relação, 10 anos de união, uma criança de 9 anos no meio. Então, ele adentrou no imóvel, ela não tinha como voltar para o imóvel, ele queria que ela voltasse para o imóvel com ele dentro do imóvel, ela falou que não voltaria. E aí a gente entrou com uma medida de afastamento do lar, o juiz indeferiu, tendo o fato que não existia nenhuma prova, o imóvel estava registrado no nome dele. Tá? Só que o juiz indeferiu tendo o fato que não existia nenhuma prova de um contrato de comodato. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Eu não sei. A gente tinha uma união estável durante 10 anos. E aí ele vem mencionando que não existia prova de um contrato de comodato. Quem é da área sabe que dentro de uma união, dentro de um casamento, não se assina nenhum contrato, nem se verbaliza nenhum contrato de moradia. Existe uma comunhão ali, existe uma residência da família, independentemente da titularidade do bem. Sim. Então, assim, são coisas que realmente prejudicam o nosso trabalho, porque a gente acaba tendo que, às vezes, mostrar a peça para o cliente e falar assim, olha, doutora, o que é comodato? Aí você tem que explicar para a pessoa que não tinha... Tirar a palavra comodato para justificar a negativa do pedido liminar. Ele simplesmente falava, não concedo, até que se prove que existe a união. Ótimo, porque era uma união estável. E, doutora Carla, o problema não é nem receber. Eu acho que o problema é receber. Um problema pior é ter que explicar para o cliente o erro do Poder Judiciário, que não ajuda, né? Barra da Tijuca. Pois é, Barra da Tijuca. Tem problemas com Barra da Tijuca. Isso é uma crítica e que repassem. Porque que seja construtiva, a gente pensa que precisa melhorar. Isso é um trabalho de parceria. Somos nós, advogados, são as partes que são prejudicadas e o judiciário que tem que colaborar com a gente. Isso é fato. Exatamente. Eu acho que com a inteligência artificial, acho que também complicou muito. Não sei. Muitas vezes já será que eles estão usando já? Eu não sei. Sim, já estão usando. Estão usando? Já estão usando. Muitos juízes já estão fazendo até curso. Para uma análise liminar assim tão simples, né? Mas muitos processos eles estão usando. Mas aí tem que rever.
No caso de direito de família é um pouco mais complexo, porque cada caso não é um caso mais, Não é papum. não é Não. igual. Não. Na área de família, nenhum caso é igual. Não é igual. Então fica muito complicado de dar uma análise e dar uma decisão em cima de uma inteligência artificial. Mas que eles já estão usando a inteligência artificial já. Você É, pode acho que até também já usar estão usando, a gente pode até usar a inteligência artificial, mas a gente precisa conferir aquilo que nos foi dado. Sim, A gente, com como advogado, certeza. também. A gente pega um estagiário, baixa uma peça, confere. Claro, claro. Confere. Você tem Sim. que ler aquilo. Não é não. Você tem que Sim, conferir sim. aquilo que você está assinando. Com Sob pena de certeza. responder. A gente não responde? Sim. Todo mundo responde. Então, assim, É isso, minha gente. Doutora Carla, muito obrigado. Mais uma vez esclarecendo bastante, né? Espero que vocês estejam gostando. E fiquem ligados, né? Se tiver Fiquem escondidinho ali, tem alguma coisa É. estranha, né? Mas procure um especialista, tá? Você viu já coisa que ela falou aqui, que tem aonde sites de busca, né? sites de buscas especializados, Especializados para preventivos. preventivos que É uma você pode detetive, descobrir. É. Então, é o especialista que sabe, Sim. entendeu? Eu Ele vive nem aquela área, imaginava isso. o dia a dia. Então, eles sabem, né? Então, procure especialista. É sempre melhor, tá? Pode chamar no direct lá no doutor que a gente responde quais são os Também. sites também para ajudar. Também. Importante. Isso pode, o doutor vai responder. Pergunta quais são os sites que a gente dá umas É, dicas. mas tendo pergunta, eu sempre repasso Exatamente. Vamos lá. É. para eles, porque eu não vou. Eu falo um pouquinho de publicidade, mas. Ai. Apesar que aqui nessa mesa eu estou aprendendo bastante, né? Exato. Porque já são É. tantos programas, nossa. E a gente sempre fala, isso pode, doutor? Porque às vezes tem coisa que, nossa senhora. Não pode ocultar patrimônio, doutor. É, não pode. Isso Ah, não isso- pode. Isso não pode. Isso não pode. Não pode. Doutor Francisco, vamos lá. Vamos lá. Exposições de conflitos familiares nas redes sociais. Lá vem as redes sociais de novo aí. Estão sempre na crista, né? Nossa, um problema São ótimas, sério, são né? coisas, mas criam um problema também. Pois que eu vou é, te ainda mais contar. quando se trata de Exposição. famosos, muita gente gosta, né? É, Então, fofoca. Fofoca. Conta pra gente aí. É. Olha, a gente já querendo saber. Doutor Fuxico. Vamos lá. Na verdade, a exposição da rede social sobre questões familiares, ela está sendo muito bem comandada aí pelos pais, no sentido ruim, né? Quando eu falo muito bem comandado, no sentido ruim. Por quê? Porque não só os pais estão expondo as suas questões de relacionamento, suas questões de divórcio, onde são casos sigilosos e não estão protegendo o bem maior que são as crianças. Então, às vezes, os pais entram em conflito, uma mãe ou um pai, e querem expor em rede social todas as suas angústias, todas as suas frustrações e lançar isso para que ver se alguém compra a ideia, ver se tem alguém que está comprando a dor que ela está sentindo. E o lugar para expor a dor não é a internet, não é a rede social. E acaba que isso vai trazendo impactos emocionais na criança, vem trazendo impacto emocional, às vezes até no próprio adulto, que o adulto ainda não aprendeu a ser responsável pelos seus filhos e coloca numa situação muito vexatória, tá? Hoje eu trouxe algumas questões relacionadas até ao sharing. Sharing é uma linguagem que está sendo usada, um termo que está sendo usado agora na área de família, na questão de exposições nas redes sociais relacionadas a crianças, a menores, adolescentes. Então esse sharing saiu dos Estados Unidos, foi uma pessoa que reconheceu que precisava ter uma proteção para essas crianças e adolescentes nas redes sociais. Por quê? Os pais estavam colocando qualquer coisa, isso poderia trazer algum caso vexatório, poderia trazer bullying para a criança. A criança, às vezes, a gente não sabe o que daqui a 5, 10, 15 anos, aquela informação postada que não sai mais da internet, fica para sempre. Amanhã a criança vem a ter 16 anos, 17 anos, atinge a maioridade e tem algo que afetou ele quando ele era criança, com um pai inocente. Às vezes, numa forma inocente, publica. Às vezes quer ver a sua filha
dançando e bota a sua filha dançando numa rede social, isso hoje é perigosíssimo. Tem dados da Agência Brasil que 60% já atingiu a 60% crimes sexuais infantis por publicações do próprio pai, da própria mãe. E os pais precisam ter a consciência sobre a exposição demasiada. Pode colocar uma foto do seu filho, quando o seu filho estiver com o filho de outros pais, os outros pais precisam ter ciência que você vai publicar, porque precisa de uma autorização. Colégios hoje em dia, é bom entender que os colégios, eles não têm autorização de colocar foto das suas crianças na internet sem autorização dos pais. Aquele pai que recebe uma foto da internet, do colégio, onde tem um grupo de alunos participando, ele não pode publicar. Ele só pode publicar com autorização de todos os pais. Ou bota só o filho dele e tira o rosto das crianças. Por que eu estou falando tanto dessa exposição e o bem-estar na rede social? Porque a rede social hoje, a gente tem crianças utilizando a rede social. A gente tem exemplos da de Sabrina Sato. Sabrina Sato, antes de ter o Zoe, ela já criou uma rede social, quando a criança ainda não tinha nem nascido. E como é que vai proteger essa criança? Será que essa criança, quando completar a sua maioridade, como que vai ser a cabeça? Como que essa criança vai nascer sabendo que já teve uma rede social que ele não sabe nem o que está sendo produzido ali? Tem um caso da Xuxa, em 98, que colocaram a gravidez dela em exposição. Como proteger isso? Graças a Deus, saiu uma nova lei. A lei foi agora publicada, a lei novinha, em setembro desse ano. Então a gente está falando aí do mês passado, no dia 17 de setembro, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que ele une junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem a sua proteção de dignidade, a proteção da imagem da criança, mas agora com as redes sociais ele está fazendo essa complementação, né, para proteger as crianças, proteger os adolescentes e também proteger a cabeça dessas crianças com os pais se expondo em redes sociais para brigar nas redes sociais, quando as redes sociais, na verdade, teriam que ser, para o que eu entendo, que deveriam existir para ensinar, para a gente trazer conteúdos bons, como a gente traz aqui, junto com o Eduardo, junto com a doutora Débora, a doutora Carla. E sim, esse teria que ser o espaço da internet, o espaço para brincadeira, mas quando se trata de criança, a coisa fica mais séria. E a gente tem que trazer muita seriedade, muita responsabilidade, e os pais precisam ficar atentos às mensagens que as crianças vêm recebendo, seus filhos vêm recebendo através do WhatsApp. Isso é muito O WhatsApp é extremamente perigoso Muito. entre as Muito, crianças, muito. porque as crianças, sem a menor experiência para lidar com aquilo, elas transmitem, às vezes, informações que podem ser transmitidas. Até imagens, né? Com toda E certeza. não tem controle, né? Não tem Não controle. tem controle. As coisas vão aparecendo. Sim, Se você não olhar, ficar de Sim. olho, eles vão recebendo informações que eles não sabem. Não. Aí clicam naquilo ali. recebe na hora. A gente É. abre o WhatsApp e Às entra vezes, uma por foto ali. inocência, cria um grupo e um vai chamando o outro. É. Eu já vi casos, né, de Sim. amiguinhos do meu filho, criou um grupo. Sim. Pode chamar quem você quiser. E aí adultos se infiltraram naquele grupo e colocaram fotos pornográficas no grupo. Pornográficas. Isso Tinha é comum. 30 pessoas, gente de outro país. E É. aí foi um rebuliço, na escola ficou sabendo. Sim. Então chamou os pais daquela criança que criou grupos na inocência. Jogos Mas também, né? acabou uma Jogos, coisa muito jogos séria. muito perigoso. Vamos ficar de olho, né, doutor? Jogos é uma coisa que eu vindo para cá, eu recebi até uma mensagem de uma mãe relacionada a jogos. Pois é. Existem jogos em que a criança aparece jogando, a imagem da criança, o vídeo. Então, tem uma pessoa na internet, que eu não vou citar o nome, mas que ela entrou num desses jogos. Esses jogos aparecem adultos com crianças, vídeos ao vivo e Que do outro absurdo. lado para você entrar.
E É hoje, quem é absurdo. que tem essa informação? É. Doutora, sabe disso? Não. Ninguém sabe Não. disso. Agora pergunta se a criança sabe. Hoje, grande parte das crianças e adolescentes Sabem tem tudo. conhecimento. Sabem tudo. Sabem Uma mãe tudo, perguntando, tudo. você pode pesquisar que tem mães perguntando, né, sendo indagadas pelos filhos, olha, recebi um vídeo, um áudio, um vídeo de uma pessoa, como que essa pessoa estava? Estava nua. É. E como é que você vai falar para a criança? É. E essa proteção dessa rede? É. Aí veio essa nova lei, 17 de setembro, que é a lei que teve esse marco civil, depois da lei de proteção de dados, veio para complementar, o ECA também veio para complementar o ECA, que é a lei de o estatuto do estatuto civil, né? O estatuto Digital. digital das crianças e adolescentes. Maravilha. Importante, né? Maravilha. É o que eu falo, eu falo muito isso em casa, você tem que ter maldade hoje em dia. Tem que ter Tem que maldade. ter Sim, maldade no Tem que pensamento. fiscalizar. E o pior, sabe o que Porque- é? Que as crianças, elas não têm maldade. Não. Elas acham que aquilo é natural, É. aquilo é normal. Não é normal. Não, tem que Não, ficar de elas olho, encaram, né? tem que ficar de olho. Fiscalizar, pegar a senha do filho. Supervisão Eu familiar. eu faço isso, né, com os meus. Eu confesso que eu não faço, não, eu dou uma certa liberdade, mas de vez em Não, quando eu mas fico com a pulga é. atrás da orelha e eu pergunto, tá tudo certo aí? Ah, Porque- eu olho. É, não olho não. Eu já tenho 13 anos, né? É. Então tem algumas coisas que ainda é eu boba. Vamos olhar para ver o que tem É. aqui. Tá falando com quem? É, Tem que dar uma olhadinha de vez em quando, é. eu acho. E para remover isso, essas coisas que foto de criança, ou estão usando a foto da criança de outra maneira, ou. Bom, está expondo a criança. Pois é, existem diversas formas de remover, né? Antes dessa lei de 17 de setembro de 2025, a única maneira que você tinha como resolver essa situação para remover esses dados dessas crianças seria por uma ação judicial. Você ingressava, não tinha ali o tempo razoável do processo para conseguir tirar da rede social. Retirava da rede social, o que acontecia, já estava espalhada, Uhum. né? Não Rede tem social como você tirar. coloca aqui, Ramificou. ele ramificou e vai para o mundo todo. Você não consegue mais você não consegue mais mensurar para onde vai, qual é o caminho que isso vai. É como se fosse uma cachoeira caindo e a cachoeira seguindo para vários caminhos diferentes e você não consegue mais segurar. Então, essa nova lei ela veio adotando uma postura de que você sabe que uma criança, um adolescente, não precisa ser seu filho, pode ser qualquer outro. Você pode entrar no Safety Net, né? Depois SAFA Net, SafeNet. Lá você coloca o que está sendo publicado, se é pornografia infantil, o que é. Ali você e a agência que está com aquele vídeo, seja o YouTube, seja o Google, seja qualquer tipo de agência que tem aquele conteúdo colocado, eles imediatamente precisam retirar, mesmo sem pedido judicial, apenas com um pedido de qualquer um brasileiro que entrar no site e fazer essa denúncia. A responsabilidade já cai sobre a empresa. A empresa é obrigada a tirar imediatamente, sem precisar entrar judicialmente. Então, esse estatuto digital veio com essa novidade. E você pode pedir para que a empresa retire por se tratar de criança ou adolescente. Independente que seja. Pode ser uma criança vestida, pode ser uma criança sorrindo, pode ser só o rosto da criança. Se te incomodou, você pede para tirar, precisa ser tirado. E as provas são quais? São aquelas imagens? São. As provas necessárias você vai ter que tirar um print, você vai ter que ter documentos que comprovem. Às vezes você vai ter que até fazer uma ata notarial para poder comprovar que aquilo ali é verdadeiro. Então, quando a gente fala sempre que busca um advogado que tenha conhecimento, especializado, por que a gente sempre fala isso? É para ajudar o cliente, ajudar você que está assistindo a gente, ajudar você procurar um advogado especializado para qualquer tipo de situação. Porque advogado é como se fosse um clínico geral. Ele tem conhecimento abrangente, Sim. mas aquele que estuda especificamente daquela área, ele vai saber o caminho das pedras. E quando eu digo que procure um Mas advogado da área de especializado, família né? para provar a necessidade de tirar aquele conteúdo
Ele vai saber o caminho, ele vai saber tirar um print de uma tela, ele vai saber o caminho necessário, vai saber encaminhar para o órgão necessário. Existem órgãos já disponíveis para poder retirar imediatamente. Você manda hoje, amanhã já precisa ser retirado. Então fica difícil essa distribuição, ainda que impossível você não conseguir segurar tudo, mas você consegue já segurar muita coisa. É legal. Uma É, inovação muito importante essa, É. né? Da gente conseguir de forma Sim, administrativa, eu não sabia dessa informação. de forma administrativa, excluir um conteúdo ali que, mesmo que não seja inadequado, você não quer que fique exposto. A única Exato. coisa Né? que eu vi agora Bem é que o interessante. Instagram criou para adolescente, né? Uma Sim. conta para adolescente. Pra Acho que adolescente. depois dessa legislação específica. Saiu Então agora, tem né? o controle, É. Então, Mas isso aí assim, eu o vi, foi Instagram, recente. ele é muito falho em relação a isso, né? Porque você cria uma conta hoje no Instagram, Você não você tem- coloca o número do telefone, É fácil não pede criar. CPF, Não. ele não pede data de nascimento, ele não pede nada. Sim. Aí você pega uma criança com 10 anos, com total habilidade com aparelho É, celular, O TikTok ele já, cria uma já, conta, já pede. Ele não. nem sei o TikTok pede, Pede. mas o Instagram não E pede. bane aquela conta. Se ele A vê que é criança vai lá, ele já abre tira uma do ar. conta. Eu não sei se você chegou a ver agora, as crianças elas estão criando umas contas privadas. Sim. Sim. Eles sim. chamam de Prive Maria. Não sei o Prive, nome. Esse aqui mas tem sempre o Prive. E esse privado, eles não abrem para os adultos, né? só para os amigos. Só para os amigos. É. É, Mas eu acho que- inventando. Meu Deus. Não sei. É se uma isso- última recomendação que eu poderia dar para os pais é que, sim, existem pais que não acham que não querem muito entrar numa vida privada da criança, adolescente, deixa a criança adolescente com as suas próprias senhas, mas de vez em quando verificar ali as imagens. As imagens que eu digo é os emojis que eles recebem das pessoas. Os emojis vi. têm muitos significados. Quando uma criança recebe um emoji, é bom o pai e a mãe, você pai, você mãe, pegar aquele emoji, procura na internet o significado daquele emoji do sentido sexual. Porque muitos emojis que os pais acham que é um emoji inocente, como um emoji de um milho, um emoji de uma nuvem, essas coisas têm um sentido duplo para adolescentes e crianças no meio deles, no meio da sala. Às vezes a criança não expõe para você. Às vezes a criança está sofrendo um bullying dentro do colégio e não sabe. Não sabe. O pai não sabe. Como que ele descobre? Não precisa nem investigar. O pai conhece o filho, a mãe conhece o filho, sabe que ele está diferente. Se sabe que está diferente, algo está acontecendo. Investigue o celular e as redes sociais, porque ali eu te digo que estão 60% dos problemas relacionados a avanço na sexualidade de crianças que estão adultizando as crianças, que isso é um apelo que eu faço. Cuidado com as redes sociais onde seus filhos estão inseridos. O que eu fico imaginando aqui também é... Porque essa coisa da internet é mundial, é global. Aí você tem o teu lance do teu filho aí, aí você entra com coisa para ser tirado e tudo, mas até aquilo ser tirado, já copiaram lá no Japão, lá sei lá onde, entendeu? Já tem essa imagem, né? Ramificada, né? Já foi, Sim. né? Já foi pro WhatsApp de É alguém, uma- pronto. é, Dali já é não uma apaga, loucura né? isso, Porque né? já tá no WhatsApp, Exato. salvou, acabou. Não tem Então como tem que saber. ter muito É cuidado, rápido. que nem o doutor falou, tem que olhar, tem que ter um olhar. cuidado, observar. É. Eu acho que conversar bastante, né, com Sim. seu filho, Muito, entende? mostrar isso que acontece. Exato. Tá? Sim. Escutar o filho, a escuta é o principal instrumento. Exatamente. E falar, eu não quero tomar conta da tua internet, eu não quero fazer isso. Só que, isso, você precisa ficar sabendo dessas coisas. Para você ter a sua individualidade. Eu não quero ficar me metendo aí na tua... E uma coisa importante também é que a criança precisa entender o que é aquilo. Por que a criança precisa entender? Por quê? Porque se ela não entender com você, ela vai aprender no colégio. Porque no colégio, às vezes, não tem a mesma proteção que você dá em casa. E no colégio, às vezes, tem amigos que não têm a mesma proteção que uma mãe dá, que você dá para o seu filho. Às vezes, o filho de outra pessoa não tem a mesma proteção. E faz algo que seu filho não tem conhecimento. E
e através do coleguinha ali do colégio aprende coisa errada e ali pode expor várias coisas e ali é uma rede de emoções negativas e pode trazer consequências psicológicas para o resto da vida. Tem que tomar muito Verdade. cuidado. Muito É cuidado, verdade, é é verdade. verdade. Muito obrigado, doutor. Excelente tema, né? Para Serve de alerta, né? É. esclarecer, Teve né? aquele Bastante. caso, né, daquele blogueiro, né, que Sim. denunciou, né, isso aí Denunciou. foi Acho que eles fizeram, não o tô nome atualizada, dele. mas tem uma lei, alguma coisa nesse sentido É. aí. Isso. uma lei com o nome dele, É, não foi isso? acho que- É Felca. Isso, Felca, Ele isso mesmo. denunciou É. o abusador, né? A sexualização, É. né? E, na verdade, muitos pais sexualizam a criança, né, gente? A gente Para ganhar expor dinheiro, né, com nas redes danças, sociais. assim, é muito complicado É. isso. Loucura. A gente precisa de fiscalização também, Sim, né? também. Em É. relação a isso. Gente, estamos chegando ao final, infelizmente, porque o papo tá bom. É. Bem Deixar esclarecedor. até final Bem da esclarecedor, né? Temas realmente muito legais e tenho certeza que esclareceu muita coisa para vocês aí. Doutora Débora, fala aí um pouquinho das suas mídias, Tá, pessoal te deixa eu só achar. deixar um recadinho para aquelas gestantes, né, que estão desempregadas, como eu falei sobre o tema hoje, daquelas que têm o MEI ou então seguradas contribuintes individuais que não tinham esse conhecimento, então procure um especialista para ver se tem o direito do benefício, né, que vai ter o neném, precisa daquele cuidado, daquele período. E minhas redes sociais, para tirar dúvidas, eu recebo algumas mensagens pelo direct. Então, meu Instagram é @deboradiasadba.adv. Então, ali eu coloco vários posts sobre essa questão nova do salário maternidade, sobre outras informações também, sobre benefícios, sobre questão previdenciária, questões trabalhistas. Então, qualquer dúvida, pode me perguntar ali, que eu tiro com o maior prazer. Então é isso. Obrigada mais uma vez pela Eu que te agradeço. oportunidade de estar aqui com os nobres colegas, divulgando esse assunto importante. E espero ser convidada novamente, que com é sempre um certeza. prazer estar aqui. Só não vem se não quiser. Obrigada. Doutora Carla, por Então, favor. vou agradecer o convite, estarei aqui novamente. Espero. Próximo graças convite, a Deus. gente se organiza e está sempre aqui. Eu queria dizer, né, para vocês que um advogado especializado, ele é muito importante para qualquer área do direito. E a advocacia preventiva, ela vai resguardar o seu direito no futuro, que às vezes você pode até perdê-lo. E no divórcio, o mais importante é que você se precavenha do que possa acontecer de prejuízos no futuro. E o divórcio não é o fim, pode ser um recomeço. E é isso. É isso aí. Obrigado, doutora. Mais essa participação. Obrigada. Doutor Francisco Eugênio Mas, por favor, suas mídias. Como é que o Minhas pessoal te acha? mídias, vamos lá. Meu Instagram é @franciscoeugeniomais.adv e meu site é FEM, que é a redução de Francisco Eugênio Mais, a abreviação, femadvocacia.com.br. Também tem meu contato, que é o 2199-933-1235. E estamos aí para poder esclarecer, e como a doutora Carla falou, como a doutora Débora também mencionou, e o Eduardo também fala bastante, sempre procure o especialista, o profissional especialista. Temos aí uma rede de 160 mil advogados só no Rio de Janeiro. Sou membro também eu sou membro da Comissão de Direito de Família da OAB Barra, e a gente sabe que como afeta o direito do brasileiro quando ele procura um profissional que está ali, às vezes, como parente tentando ajudar, ou então uma pessoa que não tem conhecimento da causa. E às vezes traz um prejuízo de algo que poderia ser tão simples na mão de um advogado especialista. Obrigado, e queria agradecer o convite e agradecer aqui as doutoras de estarem aqui como presente. Obrigada. Doutor Francisco, obrigado pela sua presença. Espero que seja o primeiro de muitos. Tá? Que nem as duas aqui que já fizeram vários. Espero que você retorne. É isso aí, minha gente. Estamos no final. Mais uma vez agradeço a vocês por estarem conosco. E
foram assuntos bem interessantes e que vocês têm que ficar observando isso, tá? Nos 3 temas, né? Os 3 temas você tem que observar. Tem que ficar ligado, porque as coisas estão acontecendo por aí, entendeu? Então, e, mais uma vez, eu falo, procure especialista. Sabe o caminho, vai ser muito mais fácil, muito mais prático, entendeu? Tá bom, minha gente? Obrigado. Vamos pro próximo. Abraço. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Tchau, tchau.